mais forte que tem é a oração do Pai Nosso. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensinou, né? Nela tem tudo. Tudo que um ser humano precisa. Tudo. Apenas uma oração, mas essa oração diz tudo. Então o livro de rezas mais poderoso que existe é o livro de Salmo. E a oração mais poderosa que existe é a oração do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Você tem que ter Deus como Pai. Pai nosso que estás nos céus. Como um pai, você tem que respeitar Deus. E você é protegida pelo Pai. Quando uma pessoa tem pai importante, aqui no Nordeste chama-se filho de papai. Filho de papai e de mamãe. Quando eles eram frustrados, ele dizia: você sabe de quem eu sou filho? E as pessoas já tremiam nas bases. Você tem filho, você é filho de Deus. Todo ser humano é filho de Deus. Esse negócio de criatura, não. Isso aí é uma doutrina evangélica, mas que não cala muito bem. Todo ser humano é filho de Deus. A Bíblia chama os anjos de filho de Deus. Até aqueles que caíram eram filhos de Deus. Então, filho é aquele que vem de... Então, Pai nosso que está no céu. Você tem um pai. Diga comigo: eu tenho meu pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, como é que queremos ter uma bênção falando mal do nosso pai? Ou desprezando, ou desonrando o nosso pai, né? Aqui na terra acontece isso, imagina nos céus. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, quando nós santificamos o nome de Deus, nós recebemos suas dádivas, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ou seja, venha sobre todos nós o reino, a autoridade de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Como filhos, devemos fazer a vontade do nosso Pai Celeste. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem nada na vontade de Deus ruim. Deus não quer nada ruim para você, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós temos que, na parte espiritual e na parte material, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, a questão do pão, da vida financeira, é muito importante. A vida financeira é hoje, né? Amanhã são projetos. Então, amanhã nós temos projetos, né? Projetos. Ok? Mas o projeto de amanhã começa hoje. Pão nosso de cada dia. É importante que a gente ore pelo pão. Ninguém ora mais pelo pão, né? Nós vivemos em um país de abundância, até que alguém prove ao contrário. Tem muitas pessoas contra a produção, muitas pessoas contra. E tem até na agenda da era de 30, a agenda diminuir a produção. Parece que eles colocaram a fome na agenda. Mas o nosso Deus quer que você tenha em abundância. Tudo em abundância. Amor, tranquilidade, fé, tudo em abundância. Então sempre ore pelo pão, pelas condições. Não abra mão das suas condições. Uma pessoa com fome e uma pessoa sem condições, ela está fadada ao fracasso. Sim. Às vezes, a Amida, M-I-D-A-D-A, que eu estou falando no original grego, a Amida, ela poetiza a desgraça, a miséria. Mas estes que poetizam a desgraça e a miséria, nenhum deles querem para os seus filhos ou parentes. É romântico demais, tal, aquilo é muito romântico, só romântico. Porque, na verdade,
Nunca foi bonito e nunca foi bom passar fome ou ter dificuldade. Apesar de muitos usarem o pobre para conquistar seus intentos, eles odeiam pobres, né? Cristo, ele se fez pobre, ele se fez humano. Ele não ficou lá no céu dizendo, tem a misericórdiazinha, não. Ele veio aqui na terra. Então, o pão nosso, as condições, a feira, a comida, o prato na mesa, é Deus que te dá. Não é o Gov não, tá? É Deus que te dá. Se for necessário, o Gov tira. Mas quem te dá saúde para você ter o seu feijão com arroz e um ovinho ali, é Deus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Aí vem o perdão das ofensas, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Sim. Muita culpa. Como se livrar da culpa? Jogando sobre Cristo, usando a lei do perdão, né? Todo mundo já errou. Quantas pessoas já vi chorando, pastor, eu errei. O primeiro passo é reconhecer que errou. O segundo passo é usar a lei do perdão, que existam as leis, e saber qual tipo de pecado cometemos. Porque tem os pecados contra Deus, os pecados que são para a morte, os pecados que não são para a morte. E os pecados contra a cultura, contra o homem, né? Não existe apenas um tipo de pecado. E essa história que não existe pecado grande e pequeno, isso é mentira. Existe um pecado grande sim e pecado pequeno. Pastor, é pastor que quer se amostrar, sabe? Tem pastor que gosta de se amostrar, né? Mas aí ele fica dizendo, não existe pecado grande, não existe pecado pequeno. Existe, velho. Existe. Dá uma tapa na cara de um cara, não é a mesma coisa de você dar um tiro de 12 na cara do cara. Entendeu? E o pecado tem perdão. Quem errou tem que correr atrás. O diabo não quer. O diabo quer que você fique com dúvida. Mas Deus perdoa. Estou orando aqui por algumas mulheres que cometeram a interrupção, outras que erraram, outros homens. Tem que correr atrás do perdão. Não vai carregar essa pedra nas costas. O diabo ele não quer. Ele não quer que você se arrependa. Ele quer que fique normal. Agora, existem vários tipos de pecado. Inclusive, a própria Bíblia diz que existe pecado contra a nossa própria carne. Fumar, beber, ficar bêbado. Não é você tomar uma taça de vinho, mas você ficar bêbado. Você cair no desvaneio, na putaria, na raparigagem, é um pecado contra você mesmo. Contra você mesmo. Contra a carne, a Bíblia fala. Peca contra a sua própria carne. Então, tem o pecado contra os homens, tem o pecado contra o grupo, tem os pecados culturais, né? Cada tempo existe um tipo de pecado. Sim. É pecado ter mais de uma mulher? Mas os profetas não tiveram. Não, mas naquela época podia, agora não pode. Aí é a sua explicação. Por isso que existem pecados contra a cultura. Entendeu? Pecados contra Deus. Davi se assustou porque ele pecou contra Deus e também pecou contra os homens. E aí ele ficou com mais medo dos homens do que de Deus. Ele disse, caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. Olha, porque na mão de Deus há misericórdia e na mão dos homens não há. Então todo mundo erra, só os hipócritas nojentos, os fariseus, que não pecam. Não estou dando margem aqui para você pecar, mas todo mundo erra, por isso que Cristo veio. Se a gente pudesse viver sem pecar, Cristo não precisava vir, tá? Não precisava não. Mas Deus é pura misericórdia. Então veja aí no nosso canal as leis do perdão. É um vídeo, leis do perdão, Joilson de Assis. E o outro vídeo é tipos de pecados. O homem é doido. O pecado do homem é doido. Os fariseus liberavam as pessoas que roubavam e prendiam as viúvas.
E ainda derrubava a casa das viúvas e ia para a igreja rezar. São 2 vídeos: a lei do perdão, as leis do perdão, Joilson de Assis, tipos de pecado. Então, a mulher, o homem cometeu um erro, não adianta se lamentar. Tem que estudar qual é o tipo de erro que cometeu. Foi contra quem? Foi como? Deve se divulgar? Deve se calar? Como pedir perdão? E aí veja as leis do perdão, Joilson de Assis, e tipos de pecados. Por exemplo, se eu chegar na sua igreja de saia, a sua igreja não vai me receber. Mas se eu chegar na igreja da Escócia, de saia, eles vão me receber, porque eles usam saia. Então chama-se pecado cultural. Então as nações também pecam, né? E alguns pecados eles são contra os anjos, né? São contra anjos. Os anjos aplicam, tá? Aplicam. Então perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Eu sei que tem coisas que é muito difícil perdoar. Tem algumas coisas absurdas, muito fortes, né? Mas não adianta a gente carregar o peso, né, do pecado, sem pedir a Jesus Cristo que tire essa pedra de cima de nós. O diabo não quer que você tire essa pedra. O diabo diz: você errou, está errado, fique se lascando, se lasque. Olha, sabe por que ele faz isso? Porque ele nunca se arrependeu dos erros dele. Deus nunca perdoou o diabo, porque o diabo nunca se arrependeu. Então, nisso, quem nunca se arrepende, nunca recebe o perdão. Existem pecados contra o universo, aquilo que era feito lá em Moloque, Dagon, aquelas zingues de Abobô. Aquilo é um pecado terrível. Mas como fazer? A mulher que errou, o homem que errou. O diabo, ele é acusador. Esse comentário é ótimo. Então, como é que ele vai acusar se não houver o erro? Se Deus perdoar a pessoa e o pecado for tirado, como é que o diabo vai acusar a pessoa? Né? Mas Cristo levou sobre si as nossas dores. Agora existe na humanidade, né? Existe na humanidade um erro muito grande. Nós queremos perdão, mas não perdoamos ninguém. Então veja aí no nosso canal as leis do perdão, tipos de pecado. Existe pecado grande, pecado pequeno. Existe sim. Existem pecados que contra a sua própria carne. Existem coisas que a gente pensa que é pecado e não é. Coisas que eram pecado e deixaram de ser. Beijo na boca. Beijo na boca durante muito tempo foi pecado. Hoje não é mais, né? Hoje as pessoas torcem para que os filhos beijam as namoradas beijam os namorados. Então, agora o segredo é este: perdoa-nos os nossos pecados, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então, você gostou desse tema? Dá uma olhada aí sobre leis do pecado, Joilson de Assis. Ou você apenas coloca pecado, Joilson de Assis, aí vem tudo sobre pecado, pecadinho, pecadão. Não tem pecado. Pecado é tudo uma coisa. Não é. Não é. Não é. Nunca foi. Agora nós não queremos que a pessoa peque. Nem queremos pecar, mas acabamos pecando. Agora, existe pecado grande e pequeno. Agora, o demônio, ele é acusador. Ele engole um camelo e se engasga com mosquito. Derrubava a casa da viúva porque a viúva não pagava imposto autor. Mas liberavam as pessoas que amaldiçoavam seus pais se eles dessem o dízimo. Quem falou? Cristo. E chamou de hipócritas. Tem muitos hoje, não tem? Eles sempre existiram. Então perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos. Não dá para viver sem perdoar pecado. Principalmente marido, mulher, pai, filho.
O pai erra contra o filho erra contra o pai. Se a gente for guardar mágoa, a gente não vive. A mulher erra contra o marido erra, às vezes o marido diz uma palavra forte. Tem que se desconsiderar. Como é que você quer ser perdoada se você não perdoa? Mas tudo é pecado, pastor. Não deixa de ser. Sim, mas você quer comparar uma tapa na cara com um tiro de 12? As leis jurídicas mostram isso, chamado agravantes. Né? E a própria Bíblia diz, há pecado que é para a morte e há pecados que não é para a morte. O que a Bíblia está dizendo? Existe pecado grande e pequeno. E a Bíblia também diz que existem medidas de pecado. Né? Isso é só entre os crentes. Né? E entre os crentes, muitas coisas deixaram de ser pecado. Os crentes estão mais liberados que os católicos, tá? Nos Estados Unidos é uma zorra só. Então, assim, os crentes que eram tão radical nos Estados Unidos, as igrejas estão uma putaria. Em muitos países aí da Europa, um cabaré. E aí, não era tão radical? Então, a questão existe pecado grande e existe pecado pequeno. É um erro. Até no trânsito existe uma inflação grande. Pronto, você andar com a sinaleira quebrada é um erro. Você leva R$100. Eu levei R$100 porque a luz da placa estava apagada. Mas você ultrapassar em faixa contínua é 1.900. Então existe agravantes. Você ser pego bêbado, você perde a carteira e vai preso. Então seria uma coisa mais louca do mundo dizer que todo pecado é igual. Não é. Não é. É porque o pastor, o líder, ele não quer que ninguém peque. Mas ele mesmo é um pecador, porque todos nós somos. Mas existe sim hierarquia. Existem pecados que não é contra ninguém, é contra você mesmo. Comer mal, dormir mal é um pecado. Né? Então existe uma hierarquia. Pecados para a morte, pecados que não é para a morte, pecados culturais. E quem julga tem que saber disso. Está entendendo? Quem julga tem que saber disso. Mas o segredo está em perdoar para ser perdoado. Se nós não perdoamos os pecados, nós também não é perdoado. Cristo falou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Aí diz: não nos deixeis entrar em tentação. A tentação leva ao pecado, leva ao erro. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mal é tudo, é gente ruim, é gente boa que faz o mal. Principalmente nesse tempo, a gente está com mais medo dos homens do que dos ladrões. Às vezes dá mais medo dos homens do que dos ladrões. Muita lei doida e muito exagero, né? Aí o cara às vezes tem mais medo dos homens, da lei, do que os homens do mal. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, cada parte do Pai Nosso dá uma pregação de uma semana. Será que nós estamos sendo filhos mesmo? Será que estamos dizendo assim na terra como nos céus? Ou seja feita a minha vontade, né? Não, seja feita a vontade de Deus, né? Pai nosso que estás no céu, diga assim: eu tenho um Pai. Venha a nós o vosso reino, veio o reino de Deus sobre a minha vida. Perdoa nossas... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a minha vontade, não. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Submissão. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agradecer a Deus pelo pão com ovo, pelas bênçãos que Deus tem nos dado. O segredo é agradecer e tudo se multiplica. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
Olha, eu digo para você, se você errou, se arrependa, se levante, sacode a poeira e dá a volta por cima e peça perdão a Deus. Veja como pedir perdão a Deus, né? Como obter o perdão. Pastor, eu fiz uma bobô. Pastor, eu errei nisso. Pastor, tu meu marido da outra. Sim, mas não tem perdão não? Hã? Pastor, eles estão fazendo as suas próprias leis. Sim, aí dá mais medo dos homens do que dos outros homens. Entendeu agora? O cara tá com mais medo de uma blitz, porque os caras vão meter o dedo no cano de escape do carro, do que de ladrões que assaltam. Os fariseus davam mais medo do que os ladrões. Porque os fariseus eram radicais, eles mandavam matar toda a sua família, lascar, prender. Olha. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Olha, quem tem remorso é gente boa. Gente ruim não tem remorso, não. Gente, filho de Caim, ele mata um e vai tomar uma xícara de café na esquina. Ele faz miséria. Parece que eles não têm sentimento. A pessoa que tem remorso é uma pessoa boa, que ele sabe que ele errou. Ele sabe. Então vamos tentar consertar isso aí. Usa as leis do perdão. Existem leis do perdão. Se o meu povo se humilhar, clamar, eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, né? Um dos maiores pecados hoje que a humanidade está fazendo é o abobô. E trava a vida das pessoas, trava a vida da nação. Por isso que Moloque adorava bobô. Eles pregam, eles fazem de tudo, arrumam até jatinho. Existe ongaloide, existem ongaloides que recebem milhões, né, para ajudar a praticar o abobô. Deputados, Brasil e outros países investem milhões nessas ongas do diabo, né? Então assim, os erros hoje são incentivados. Por que o erro é incentivado? Porque essa pessoa vai ficar com a cabeça pesada. O anjo vai atacar ela, porque o anjo ataca, né? A legalidade do anjo. E aí a pessoa... o diabo, que é o acusador, ele vai ter o que acusar. Como é que o diabo vai acusar uma coisa, né? Mas olha, você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Se você tem remorso, é porque você é filho de Deus. O filho do diabo não tem remorso, não. Tem não. Nem o filho nem a filha do diabo tem remorso, não. Os fariseus não têm remorso, não. Mas a mulher pecadora, ela se ajoelhou diante de Cristo e pediu perdão. O ladrão na cruz disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Quando entrares no teu reino, Cristo disse: hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Então o acusador das almas precisa de motivos para acusar. Ele precisa de legalidade. Quando Israel se voltava para o mal, o diabo acusava Israel e destruía Israel. Mas quando ela pedia perdão, Deus ouvia e perdoava. Se Deus não perdoar nós, quem é que vai perdoar? O diabo vai perdoar você? Entendeu? Que Deus tenha misericórdia de nós. E depende também da situação. Essa situação tem que ser estudada. O que foi que houve? Como fazer? Existe algum ritual de perdão? Existe. A gente pensa que é só levantar o dedinho, né? Não é. Né?
Irmão, eu sou dizimista e não estou prosperando. O que acontece? A pergunta, vamos responder? Vamos. Vamos ver o que está havendo, né? Vamos ver o que está havendo. Então, preste atenção. Seja feita a tua vontade. Inclusive o diabo é tido, Cristo falou, inimigo de vossas almas. Ele é inimigo. Mas às vezes o diabo ele se apresenta como um amigo. Amigo amigo é francês, tá? Estuda francês, menino. Senhor, tenha misericórdia de mim. Piedade, Senhor, dos meus pecados. Olha aí. Então, que Deus faça cumprir em nossa vida a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6. E para terminar, eu oro um Pai Nosso. E quem sentir de Deus, ore comigo. Cada parte do Pai Nosso é uma pregação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Amém? Gostou do Pai Nosso? Veja aí as leis do perdão. Veja aí sobre tipos de pecados. Tudo tem que estar na Bíblia. Se não tiver na Bíblia... Se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Mas se tiver, eu acredito.